Nos tribunais, contribuintes têm conseguido escapar da cobrança do ITCMD sobre o usufruto do bem. O tema, inclusive, ganhou repercussão nos escritórios de advocacia, especialmente no último ano, quando houve um aumento de famílias interessadas em implementar planejamentos sucessórios. Para tratar do assunto, convidamos o doutor Ricardo Lorenzi Pupim, advogado especialista na área tributária e participante de hoje do nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Pupim, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. Hoje o assunto é o ITCMD e o usufruto. Antes de mais nada, quero saber o que é o ITCMD e quais as suas principais características. Bom, Fernando, quanto tempo já, né? Quase um ano já, né? Que a gente conversou. Agradeço mais uma vez o convite. Bom, ITCMD é um dos tipos de impostos que existe, né? Então, nós temos vários tributos, são 5 espécies, uma delas é o imposto. E dentro dessa espécie nós temos vários impostos, né? Vários tipos, um deles o ITCMD, ou ITCD, depende muito do estado. Então, é um imposto estadual que cada estado, né, cada unidade da federação vai instituir, né, o seu através de lei, né, sempre obedecendo ali os dispositivos constitucionais. Então, ele vai incidir sobre a transmissão causa-mortes de bens, né, ou doações. Então, é o que o pessoal chama, né, de imposto sobre herança. Então, quando a pessoa falece e deixa um patrimônio e herdeiros, né, seus sucessores, então esse patrimônio todo tem que ser transferido. Então, nesse caso, esse é um caso de incidência. Ou então, em vida, né, ocorre ali as doações, né, então também vai incidir esse imposto, né? E ele é calculado ali sobre o valor do bem transferido. Agora que está claro que é o ITCMD, vamos ao usufruto do bem. No que consiste? Bom, o usufruto é o direito que uma pessoa recebe, né, de usufruir de um determinado bem, de gozar de um determinado bem, mas a propriedade é de outra pessoa, né? Então, ela não detém o título da propriedade, ela detém a posse, o direito de usar, né, de gozar sobre aquele bem, por exemplo, um imóvel, né? A pessoa recebe a propriedade, ela passa a ser um nu proprietário, mas ela não usa do imóvel, ela não goza daquilo que eventualmente o imóvel possa gerar, por exemplo, de renda. Quem vai receber, né, e usufruir essa renda ou qualquer outro direito proveniente desse imóvel é o usufrutuário. Então, o usufruto basicamente é isso. Então, a pessoa recebe os direitos sobre o imóvel, mas não recebe a propriedade. E o doutor tem visto que alguns contribuintes do estado de São Paulo têm conseguido se livrar da tributação do ITCMD sobre o usufruto do bem. O que estão dizendo os tribunais a respeito? O que acontece é que alguns estados, como São Paulo e principalmente Minas Gerais, dentre as hipóteses de incidência que nós chamamos, né, aquelas situações que eles vão utilizar para cobrar o tributo, que é o caso da transferência, né, ou doação, eles também estão cobrando sobre a constituição do usufruto ou sobre a sua extinção. Então, o que acontece? A pessoa transferiu a propriedade, por exemplo, para os seus filhos, né, em doação, vai tributar o ITCMD. Aí não tem discussão, porque foi feita a doação. Só que reservou o usufruto para ele, né? Então, ficou reservado para ele o usufruto. O Estado, alguns estados estão cobrando também sobre o usufruto, não só, além da doação, também sobre o usufruto. Minas, ela cobra na instituição do usufruto ou na extinção. O Estado de São Paulo cobra na extinção. Então, tendo essa situação dessa tributação sobre o usufruto, né, várias pessoas então começaram a ajuizar ações para afastar essa incidência. A gente não tem ainda decisões de segunda instância, pelo que eu vi, mas tem várias decisões já de juízes, né, de primeira instância, afastando essa tributação. No caso de São Paulo, por exemplo, porque não está dentre o rol ali de hipóteses de incidência. Eu agradeço os seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade.